Agora vamos falar de coisas que não são um espetáculo? Vamos falar de coisas, vamos falar de espetáculos grotescos. Né? Vamos falar de gente grotesca. Gente grotesca que um dia nós não... Olha, as gerações futuras pensarão como é que fizeram isso no Brasil. Que coisa espetacular. Olha onde estava o mundo e olha onde nós estávamos. Né? Nesse processo de regressão ética, moral, de científica, aquilo que vocês quiserem. Né? Bom, a seleção brasileira, os jogadores teriam decidido, parece que decidiram, vão anunciar amanhã, jogar a Copa América. Né? Contra as minhas orientações. Eu acho que não deveriam ter aceitado. Mas eu entendo que, de fato, seria uma posição bastante dura, mas já está clara a insatisfação dos jogadores. Acho que fiquei até fui agradavelmente surpreendido por isso, né? A consciência que os jogadores têm, e o Tite também, de que essa disputa no Brasil é inoportuna. Meus queridos, é impressionante. Nós estamos com 473 mil mortes arredondando no Brasil. Hoje deve chegar a 475, ou perto disso. Né? Caminhando celermente para os 500 mil. E aí nós estamos indo, caminhando para os 500 mil, depois caminhando para os 600 mil. E aí nós vamos ver, daqui a pouco o presidente inventou que um relatório do TCU diz o que o relatório do TCU não diz. Mas ele falou, vou chamar alguns jornalistas amigos para contar isso. E o pior é que os jornalistas amigos já botaram no ar. E, portanto, não é jornalismo, nunca foi. Né? Nunca foi. Mas, tá bom, cada um na sua profissão. Né? Existem as lícitas e as ilícitas. É impressionante que, diante disso, né, a gente se esquece. Eu acho importante, quando o Renan Calheiros coloca lá todo dia o número na CPI, o número de mortos, é bom a gente não se esquecer do que a gente está falando. É o maior morticínio da história do Brasil em um ano e pouco. É um dos maiores da história do mundo. É bom que fique claro. Né? E aí, o Bolsonaro decidiu que ele quer nomear também o técnico da seleção. Ele não quer mais o Tite, ele quer o Renato Gaúcho. Eu nem sei se o Renato Gaúcho está metido nisso ou não, né? Se foi previamente consultado ou não, mas também não li ele falando, eu não quero saber disso. Se falou, não li. Mas é evidente que ele quer. E aí um grande patriota, como Flávio Bolsonaro, esse homem que é o nosso Buffett brasileiro, sim, na sua capacidade de acumular imóveis, olha bem. Né? É um portento. Né? É um homem verdadeiramente milagroso, porque ele consegue, tendo uma renda declarada de 30 e poucos mil reais, ele e a mulher, gastar quase 19 para pagar a mensalidade da casa que ele comprou. Né? E ainda, de vez em quando, se hospedar em resort para ultramilionários, que está de parabéns também. São pessoas que lidam bem com o dinheiro. Né? O ICC, o ICI dessa gente, né? O Índice de Coincidências Incríveis, né? As coisas acontecem com eles de uma maneira maravilhosa. Aí esse patriota veio a público para atacar o Tite. Para atacar o Tite e para contar mentiras. Fez um vídeo. Ele mente. A mentira para essa gente, eles mentem como quem respira. E claro, o gado fiel vai atrás reproduzindo as mentiras. Aí então o Tite não poderia ser técnico, porque o Tite, segundo ele, gosta do Lula. É um hipócrita, porque a gente tem vários vídeos dele no passado, onde ele faz referências, puxa um saco do ex-presidente Lula sem tamanho. Mas falou de Bolsonaro, ele fecha a cara e faz de tudo para boicotar. Eu nem tinha essa informação do Tite. É que deve ser mentira, mas se fosse verdade, até aumentaria a minha simpatia pelo Tite.
que o Lula tem com isso? Já é disputa eleitoral. Já é disputa eleitoral. Claramente. Hã? Repete o padrão da ditadura. Mas ainda pior, porque olha aqui, em 1970, o técnico da seleção era o jornalista João Saldanha, que os militares sabiam que era ligado ao Partido Comunista. Olha só, em plena ditadura, gente sendo torturada nos porões, sendo exilada ainda, o pau comendo, e você tinha um técnico que se sabia ligado ao Partido Comunista brasileiro, o João Saldanha, que montou a equipe de 70, a equipe do Tri. E caiu por interferência do ditador Médici, que o ditador de plantão era o Emílio Garrastazu Médici. Porque Emílio Garrastazu Médici cismou que queria que levasse o Dadá Maravilha para a seleção. E o Saldanha falou, não levo. Não levo, ninguém mete a mão na minha seleção. Aliás, o Saldanha deu uma entrevista em 83 para o Geneton Moraes Neto, eu até transcrevi um trecho no meu blog hoje, né, em que o Saldanha diz, não, ali não teve pressão de natureza política ideológica, assim, político-ideológica, não foi isso? Se eu tivesse levado o Dadá, estava tudo certo. Porque o Médici cismou que queria o Dadá. Consta ali que queria fazer um H com Minas, o Dadá jogava no Atlético Mineiro, e queria o Dadá de todo jeito. E o Saldanha falou, não levo. Segundo ele, o João Avelange quase implorava. Foi demitido e o Dadá foi escalado para ficar na reserva, mas foi. Pra vocês terem uma ideia, o João Saldanha foi tirado, o João Saldanha ia ver a Copa no México, ele foi tirado de dentro do avião. Aí sim, pela ditadura, né, truculência. E ele chegou ao México por um esquema clandestino. É inacreditável. O Brasil é do Arco da Velha. Né? O Brasil é mesmo do Arco da Velha. E agora essa pressão em cima do Tite, também o Mourão fazendo pressão, que se ele não quer mais, ele que peça o boné. Um bando de gente truculenta, um bando de gente ignorante, um bando de gente vulgar. Parece. Amanhã se anuncia, os jogadores devem se anunciar o jogo. Eu acho que o Tite fez muito bem de expressar a sua contrariedade. Não? Porque não é possível que no país dos 500 mil mortos, já dá para arredondar, se faça uma disputa arriscada como essa, e os jogadores sejam meros coadjuvantes daquilo que pretende ser uma farsa política também. E eu já disse aqui, esse negócio de Copa do Mundo, em 2002 o Brasil ganhou a Copa do Mundo e quem venceu a disputa foi um candidato de oposição. Não é? Foi. Depois o Brasil perde a Copa com o Lula no poder. O Brasil perde a Copa com o Lula no poder e o Lula se reelege. Então não existe essa coincidência, não existe essa exploração. Isso vem lá justamente da Copa de 70, quando a ditadura se grudou na seleção. Mas a seleção era amada porque ela era muito boa. E infelizmente o governo era relativamente popular. Até porque a máquina de propaganda comia solta. E olha aqui, e nós estamos vivendo um momento de indecência muito particular, né? As conversas que vieram a público do tal do Rogério Caboclo, presidente ainda da CBF afastado, com a sua secretária, demonstra o grau de vilania, de cafajestagem, de baixaria, que compõe a metafísica dessa gente. Né? É assédio moral com assédio sexual. A Copa América no Brasil não deixa de ser uma espécie de assédio moral contra todos os brasileiros. Compatível com a qualidade desta
súcia. Não por acaso, o Rogério Caboclo foi pedir ajuda para o Bolsonaro. E nós vimos as conversas que ele tinha com a secretária dele. E aí, olha, eu sou uma pessoa que respeita defesa, né? Eu respeito o direito de defesa, sagrado na democracia. Agora, eu também posso fazer observações sobre a qualidade daquilo que se apresenta, né? A defesa do Caboclo, depois da divulgação da conversa, soltou uma nota dizendo: Rogério Caboclo nega veementemente ter cometido qualquer ato de assédio. Bom, cada um fala o que quer, mas já é contrafactual, né? Porque aquela conversa é assédio. Embora ele reconheça que houve brincadeiras inadequadas e excesso de intimidade. É preciso deixar... Olha aqui. Eu sou amigo do Bob faz muito tempo. Nunca tive esse tipo de conversa com o Bob. Não mesmo. Ah, vai, Bob, vamos contar. Não, mas está num contexto... Aí fala assim, tá bom, mas vocês são dois homens. Então voltamos ao ponto. Então, dois homens, a menos que fossem gays, não teria esse tipo de conversa. Mas mesmo que fossem gays, ali teria uma relação de autoridade. Que história é essa? Excesso de intimidade? É preciso deixar claro que essas decorrem do fato de que havia uma relação de amizade. Que a denunciante esteve várias vezes na casa dele, e daí nada elimina. E daí vai mais adiante. Mas jamais ele se aproximou fisicamente da denunciante, menos ainda fez qualquer movimento a propósito no sentido de se aproveitar de forma libidinosa dela. Mas peraí, queridos, se tivesse havido um constrangimento físico, aí já seria estupro pela lei. Aí já não é mais assédio sexual. Cuidado com essa defesa, hein? A prática do assédio é justamente essa aqui. É justamente assim que as mulheres são intimidadas. Não é? E as mulheres sabem disso. Você não precisa constranger fisicamente. Até porque o assediador profissional, nesta hora, ele está testando o terreno. Porque se ele avança contra a vontade, aí a lei já caracteriza como estupro. Como este senhor foi afastado, parece que isso facilitou agora a decisão dos jogadores. Mas eu quero que vocês entendam que nós estamos dentro de um diapasão moral, como eu chamei hoje no blog. Essa é a cultura dessa gente. Esse é o mundo dessa gente. Esse é o universo dessa gente. Essa é a linguagem dessa gente. Não? Que é, enfim, a decadência civilizatória em que a gente entrou. De maneira inequívoca. E que precisa sair. Né? Só tomando cuidado com as traduções, né, Volben? Que vai ser o item 2. Sim, tem que ter, né? Tomando cuidado com as traduções. Porque se deixar a tradução por conta do Carluxo, aí a coisa pode ficar feia. Mas não. É pelo voto. É pelo voto que se vai resolver isso. Mas peço que percebam como em tudo tem esta coisa fétida, tem esta coisa decadente, esta coisa bolorenta, autoritária, michuruca, desinformada, detestável. E claro, Marcelo Queiroga, o grande ministro da Saúde, né, diz que esse negócio de jogar a Copa América não é com ele, que ele cuida da saúde. Ele não cuida de futebol. E que está tudo bem, porque o Brasil já vem recebendo o Campeonato Brasileiro normalmente. Bom, então é sinal de que ele ignora, inclusive, vicissitudes da própria doença. Porque aqui o que se lida é com o risco de entrada de cepas que não estão circulando aqui ainda. Espero
que tudo isso tenha devida tradução, que essas ofensas todas, né, tenha devida tradução nas urnas. Embora não seja uma tarefa fácil, não acreditem, não é uma tarefa fácil. Mas a isso chegamos. A ditadura não especulava a ideologia do João Saldanha. Ele acabou caindo porque não escalou um jogador da vontade do ditador. Jair Bolsonaro, que para todos os efeitos não está numa ditadura, né, esse quer trocar o técnico. Né? Porque segundo seu filho, o especialista em assuntos imobiliários, Flávio Bolsonaro, né, o Tite já tirou foto com Lula e já esteve com Lula. Que eu me lembro, Bolsonaro já tirou foto com um miliciano acusado de matar Marielle. Era intimidade, Flávio Bolsonaro, aquilo? Fica a pergunta, né? E claro, Bolsonaro, de novo, falando com aquela gente lá, diz que tudo isso é uma briga da Globo com a SBT, porque não sei o quê, uma disputa política, como ele chamou, entre Globo e SBT. Ah, é disputa política com SBT e Globo? Bom, mas aí a coisa fica complicada, né? Porque o seu principal ministro, senhor presidente, é casado com o herdeiro do SBT. A que conclusão você deve chegar a partir daí? Olha, toda essa gente orna, que Bolsonaro, sendo quem é, diante de quase 500 mil mortos, tem acertado a Copa América com um sujeito que foi afastado do comando da CBF por assédio, que usa a linguagem de esgoto para conversar com as mulheres, né? Convenham, eles combinam, como se diz em dois corgos, eles ornam. É isso.